Gente, boa tarde. Eu tô super aqui empolgada, porque hoje nós temos aí uma entrevistada de peso novamente, porque a gente só traz gente de peso aqui, né, com histórias aí maravilhosas. E estamos aí com a Fábia Siqueira, né, Fábia? Isso, estamos aqui para entrevistar só mulheres lógicas, aquelas Isso. mulheres lógicas que só vêm para inspirar e ensinar a gente, né? Isso, que fazem a diferença mesmo, né, por onde passam. Fazem acontecer. Paula. Isso mesmo, nós vamos para mais uma entrevista, né? Mais um podcast, muito bom, o pessoal já está interagindo com a gente, já está pedindo entrevista, já está indicando gente, então eu acho que é por aí, a lógica do negócio está funcionando já, Cláudia. Tá, pior que tá. O que a gente vai explorar dessa mulher lógica hoje? Gente, essa mulher lógica, ela assim, eu sou encantada com ela, né? Não é à toa que eu fiz o convite para que ela viesse, porque eu já tive o privilégio de passar um tempo, né, fazendo consultoria na empresa dela e conhecer a história, ver como ela atua no dia a dia, é encantador. É um ser humano, gente, incrível. Essa mulher é mais que lógica, tá? E nós vamos falar aí do olhar feminino no mundo imobiliário, porque ela é do mercado imobiliário. E fez a diferença e faz até hoje a diferença no mercado imobiliário de Juiz de Fora. Nossa, que maravilha. Bem, eu estou falando de Márcia Lombardi. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda, Márcia. Vamos uma salva de palmas para nossa convidada. Obrigada, pessoal. Quanta honra, tá? É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz da Cláudia ter me chamado aqui. É uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e conhecer, né? Já conheci a Cláudia e agora conheci a Paula e a Fábia. Vou avisar aqui, eu tô olhando toda hora aqui no telefone, viu, gente? Mas sabe por quê? Porque vai chegar uma cesta de café pra gente. Que chique. Exatamente. Eu olho aqui porque eu dei uma bobeira. Eu não falei com o moço onde que era pra entregar aqui. Ah, meu Deus. Eu falei o prédio, né? Mas eu não falei o andar. Eu tô olhando toda hora pra ver se ele me manda mensagem. Tá ótimo. Pra eu dar um retorno pra ele dizer, olha, é aqui por no uma quinto boa andar. causa, né? Eu tô acompanhando. Ainda vai ter um cafezinho, que Oh, coisa boa, hein, Cláudia? Nós estamos chique. Não queria estragar a surpresa, eu queria mesmo que Surpresa chegasse. boa, Paula. Só que eu fiquei naquela, eu falei assim, gente, se eu não avisar que vai chegar, como é que eu vou parar para atender a pessoa? Tá certo, tá tudo Aguardem, certo. que eu acho que vocês vão gostar, fiz com muito carinho. Isso. Vai ser um presente para Mulheres Lógicas e para uma parceria aí que a gente vai ter, Fábio. Uau! Eu já até imagino. Ó, Café da manhã, parceria boa, já imagino. Até porque eu só vou apenas falar, não vou passar mais nada. Em novembro também a gente vai ter uma parceria maravilhosa, Sim, né? aqui é só, gente. Novembro é meu Nós aniversário, É, então a gente, olha. ao invés de cesta de café, a gente podia já aproveitar e fazer um estamos bolinho. um bolo. Daqui a pouco vira festa mesmo, né? O podcast vai virar festa. Então vamos lá, né, gente? Márcia, é um prazer para nós ter você aqui, tá? Você sabe que eu te admiro muito, você é uma grande profissional, uma grande líder e todo mundo, assim, que te conhece tem a mesma admiração. E quem não te conhece vai conhecer cada vez mais por causa da entrevista de hoje, né? Que vai ficar no canal do YouTube Mulheres Lógicas Se Empoderam. E também vão ter a mesma admiração, porque a sua história é encantadora. Obrigada, Cláudia. Eu quero que você fale um pouquinho para nós, né? Vamos começar lá do início. Você veio de Rio Pomba, não é isso? Com certeza. Nossa, Conta a história um é pouquinho, longa, né? Conta um pouquinho Mas pra vamos nós. em pilas. Né? Eu sou de É. Rio Pomba, de fato, né? Eu já te contei a minha história. Sim. Sou de Rio Pomba, vim pra cá com 18 anos, com R$100 no bolso. Olha! E esses R$100 multiplicou, hein? Multiplicou. E minha mãe falou, quer ir pra Juiz de Fora? Pode ir, sabe? Que eu não tenho condição de te sustentar, mas com R$100 você dá seu jeito lá. Você tinha quantos anos? Tinha 18 anos. E o que te fez, assim, querer vir para Juiz de Fora? Então, eu vim por um sonho, né? De Uhum. melhorar a vida, né? Minha mãe tem 8 filhos, a gente veio de uma família muito humilde. E eu tinha um sonho de melhorar de vida, para ajudar minha mãe, meus irmãos. Eu sou uma das mais velhas, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Então, eu vim mesmo com esse sonho de melhorar de vida. Eu vim a princípio para estudar medicina ou direito, mas não tinha condição, né? Vim de uma escola sem base e tudo. Então, eu fiz o meu primeiro vestibular, já deu uma
caída na real ali, né? E aí eu procurei emprego. Na verdade, eu já vim com um emprego, né? Eu vim para trabalhar como secretária de um hospital. Não era secretária, era telefonista. E aí eu não me embolava muito nos telefones, mandava para um médico, mandava para o outro, que era diferente, era para um, eu embolava a situação ali. E em 15 dias eu fui mandada embora. E foi uma bênção na minha vida, porque nesses 15 dias eu fiquei desesperada porque eu tinha duas opções, ou eu voltava para Rio Pomba, ou eu arrumava outro emprego e continuava aqui. Eu tinha essa meta de continuar em Juiz de Fora, que eu achava que eu tinha uma condição melhor de ter uma vida melhor. E aí comecei na época, era classificados de jornal e tudo. Comecei a fazer entrevistas e três entrevistas depois eu consegui arrumar um emprego numa imobiliária. Eu era telefonista de uma imobiliária e secretária. E essa imobiliária, como que chama? Existe ainda? Não existe, Não ela existe fechou. mais. Ela fechou. Interessante. E aí você começou como telefonista, e como é que foi essa sensação, né? De estar, né, no emprego que você, né, tava tanto querendo. Não, na verdade não estava querendo, Cláudia. Eu não conhecia, nem sabia que existia essa profissão. Olha que legal. Não existia. Na minha cidade pequena não tinha imobiliária. Eu nem imaginava o que era imobiliária, que seria uma profissão de corretora de imóveis. Nunca imaginei na minha vida. Nunca imaginei que eu poderia ser um dia corretora de imóveis. Porque assim, Rio Pomba era muito pequeno, muito né? pequeno. Era muito. Quantos mil habitantes tinha assim na época? Nem mil habitantes, né? Não, tinha acho que uns 15 mil. 15 mil. Nossa, para o tamanho de Juiz de Fora, né? É um mundo, eu né? acredito que seja. Eu nem sei, tá? Não sei se eu tô falando besteira aqui não, mas eu acho que acredito. É bem pequenininho Rio Pomba. Então, realmente, lá era o que é hoje, às vezes, né, em lugarejos. Um indica para o outro, tem uma vendinha. Exatamente. Hoje já tem imobiliária lá, mas na época não tinha. Na época não tinha. Na época, eu acredito que cada um tinha a sua própria casa, né? Com certeza. Que era assim, muito pequeno. E é o que você falou, um indicava para outro, né? E aí era o boca a boca mesmo. E o seu sonho mesmo era prestar o vestibular, porque você queria fazer medicina, Medicina, né? Ou direito. Ou direito. E aí... E que, na verdade, depois que eu entrei, não fiz mais curso superior, eu não tenho curso superior. Mas assim, no primeiro momento, o seu sonho, quando você viu, falou assim, não é bem isso. Eu não vou por esse caminho. Vou arrumar um emprego, vou cair na minha real. Exatamente. Né? E como é que foi para você esse sentimento? Vou cair na real, vou arrumar um emprego, que é quando você entrou na imobiliária. Então, na verdade, esse cair na real foi um pouco depois, né? Nesse primeiro momento, eu simplesmente queria me sustentar aqui, pagar minhas continhas lá, minha pensão, morava numa pensão ali na Alfred, pagar minha comidinha e ver o que ia dar. E logo que eu comecei na imobiliária, o mundo se abriu para mim. Os meus olhos se abriu para um mundo que eu não conhecia e que era fantástico. E eu comecei ali a enxergar uma possibilidade que eu nunca tinha enxergado até então. Né? Eu ganhava lá como se fosse hoje um salário mínimo, né? R$1.300, R$1.400. E os corretores ganhavam lá 50 mil, 20 mil, 30 mil. Eu falava, meu Deus, como pode? Quero isso também, eu quero isso também, né? Como pode eu ganhando 1.000 e pouquinho, o outro ganhando 20 mil, 30 mil. Falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E eu comecei a vislumbrar um futuro que eu nunca tinha imaginado. E ali eu era muito, apesar de nova, muito esperta, muito interessada e muito envolvida. E comecei a desenvolver muitas coisas dentro da imobiliária. Eu não só atendia telefone, eu pagava conta, eu ia em audiências de demandas ali da empresa, eu ia nas casas dos inquilinos fazer vistoria, eu ia pagamento de proprietário, enfim, era uma imobiliária pequena, então eu fiz de tudo ali naquela empresa. Você foi assim, Severino. Você começou utilidade. Você começou fazendo um pouquinho de cada coisa. Você foi generalista, né? Não foi especialista. Exatamente. E o mais interessante na sua fala é que você fala que você começou a vislumbrar. É o que a gente fala hoje sobre a lei da atração. Tudo aquilo que a gente quer para nossa vida, a gente já imagina que é real.
E você tornou isso real através daquele sentimento que você tinha naquele momento. E você começou a colocar aquilo em ação. Não, eu vou chegar lá. Eu vou conseguir isso. Exatamente. E aí você foi, positivo. Né? E você fez uma coisa que hoje é essencial para as pessoas que trabalham dentro de empreendimento de outras pessoas que são empregadas, né? Que é o fazer mais do que o combinado. Você fazia mais do que o combinado, porque não era a sua função. Com certeza. E aí você aprendeu muito. Você empreendeu dentro de uma empresa. Isso é muito importante, né? Tanto é que hoje você está onde você está. Exatamente porque você fez o seu melhor com o que você tinha. Você se doou e fez mais do que combinado na sua profissão, com né? certeza. E fica aí de exemplo, né, para todo mundo, porque quem vai estar nos assistindo também pode estar aí, não é empreendedor, mas está empregado. Como que você pode fazer a diferença dentro do lugar que você trabalha? Quando você vai além, você é notado. E as oportunidades, elas vão surgindo. Então, quando você pode não ser um empreendedor, mas você pode ser um intraempreendedor. Né? Exatamente. A você começa a empreender em cima do CNPJ do outro. Exatamente. Porque se você não empreende em cima do CNPJ do outro, você não tem o know-how para abrir seu próprio negócio. Boa, isso entendeu? mesmo, Márcia. Você não tem o know-how. Então, assim, eu falo isso muito com a minha equipe lá. Gente, aproveita a oportunidade, não fica só fazendo o que é pedido para você fazer, não. Aqui tem N situações dentro da empresa, tem N formas de você se doar um pouco a mais, fazer algo diferente. E não precisa, porque às vezes a gente tem uma função para aquele determinado colaborador, e ele, se ele for, né, uma pessoa proativa e que tenha iniciativa, ele mesmo já vê alguma coisa do lado ali que ele pode ajudar, que ele pode facilitar a vida do colega. E existe aquelas pessoas que acham que está trabalhando para o outro, e existe as pessoas que vão ali e falam, não, quero aprender, porque se acontecer dele entrar de férias, ou se acontecer um imprevisto, eu posso também fazer o trabalho dele. É isso. Então, quando o colaborador tem essa visão, ele vai melhorando, ele vai empreendendo. E a gente, que é o patrão, aí, a gente observa essas pessoas. Sim. E isso está sendo muito buscado, está sendo muito procurado. Sim. Porque isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Dentro de uma empresa. E assim, essa mentalidade, né, do trabalhador, do empregado, que usa o trabalho não para ganhar aquele dinheiro fixo, não, eu estou indo lá só para fazer o que eu sou paga para fazer, mas ele usa o trabalho que ele é pago para fazer e ao mesmo tempo ele está lá assim, não, eu estou ganhando para trabalhar e para aprender, né? Que é o que você falou, você usou o seu trabalho para aprender. Você era paga para aprender, você estava gostando do que você estava fazendo. Sim. Né? E isso é muito importante, porque isso gera um merecimento. É o que você tem hoje, é o que você mereceu. E eu falo em todas as reuniões, eu dou o meu exemplo. Falo, gente, eu só consegui ter uma empresa por conta de tudo que eu aprendi antes de abrir a empresa, porque senão eu não teria condição. Porque muitas das vezes a nova geração já chega querendo estar na diretoria, já chega querendo estar no destaque. E aí não curte esse processo de aprendizado, porque todo esse passo a passo que você fez, de pegar para fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso ia te evoluindo, fez com que você tivesse uma visão diferenciada dos demais. Porque quem fica só fazendo uma coisa, a pessoa vai só servir para aquilo ali. Agora, quem foi além é uma pessoa que vai ser necessária dentro da empresa. Exatamente. Até porque entre mandar embora uma pessoa que só faz uma coisa e outra que faz diversas coisas, você vai ficar com a que faz diversas coisas. Exatamente. Que ela está se mostrando útil para a empresa. E quando você se condiciona a abraçar esse processo e enxergar com uma mentalidade de crescimento, né? De que, olha, vou aprender com cada etapa para chegar lá em cima, né, no momento certo, pronto, é onde a pessoa consegue conquistar com muito mais maturidade, com muito mais bagagem, né? Com certeza. Cláudia, você falou uma coisa assim, muito importante. A juventude, eu falo muito com eles, eles já querem estar em cima sem passar os degraus, porque existe o tempo, né? Existe o processo, então eles querem, às vezes chega lá, quanto que eu vou ganhar? Eu falo, cara, o seu salário é você que fala. Hoje eu tô te dando talvez um salário mínimo, mas daqui a 3, 4 meses, 1 ano, você pode estar ganhando muito mais. Exato. Então, assim, o cargo é esse, mas o que você vai desenvolver aqui na empresa, o salário que você vai ganhar, é você que vai dizer, sou eu.
porque vai depender do seu envolvimento, da sua capacidade, da sua proatividade, do seu interesse em estudar coisas diferentes, de buscar coisas diferentes. Então, eu falo muito isso para minha equipe, porque tudo que ele faz não é para a universidade, não é para a minha empresa, é para ele mesmo. Porque ele está se valorizando, está se promovendo, está se promovendo, ele está se qualificando. Independente dele estar comigo ou em outro lugar, ele vai estar um patamar a mais. Se ele sair da minha empresa no mesmo patamar que ele entrou, não foi bom para mim, mas foi pior ainda para ele. Porque não cresceu. Com certeza, né? Não aproveitou a oportunidade. Né? Eu gosto muito, assim, partindo para a filosofia e fazer uma analogia aqui, que a gente fala que quando a gente lança semente no terreno fértil, né, que no caso, você entra na empresa, a empresa é o solo, você é a semente. Então, você está ali. Você não vai chegar à árvore, você vai chegar à semente. Exato. E aí a semente ela tem um processo, Com certeza. né? Tem que regar para ela poder ir germinando, aí ela vai no brotinho, pequenininha, aí ela se torna uma mini árvore e ela vai crescendo de acordo com aquilo que ela é nutrida. Então, não é só ela, mas é o ambiente. Então, se ela aproveita aquele ambiente e ela cresce, foi bom. Agora, quantas pessoas, né, igual você falou, que começa e sai da empresa no mesmo patamar? Então, ela não foi ela não soube aproveitar o processo de crescimento, que é a semente. Ela foi lançada ali e ela continuou ali, no terreno árido. E aproveitou as condições. Eu acho que a pessoa que está buscando uma oportunidade, né, de trabalho, ela tem que visualizar muito isso, essa questão, sabe? De você, se aquela empresa te dá oportunidade de crescimento, não salarial, mas de crescimento mesmo, de evolução, de você melhorar como profissional, porque isso vale muito mais. Vale muito mais do que o valor que você está ganhando. Com certeza, né? Os frutos vão vir, né? Uma vez que a pessoa se dedicou, né, se alimentou de todo ao ser regada, né, pelas oportunidades e desafios que a empresa ela vai te lançando e você vai abraçando, o fruto é consequência. Com certeza. Agora, sem isso, não tem como vir fruto. Não tem como. Exatamente. Não tem como. E a Márcia é uma pessoa... querem colher. Só querem colher, né? Como se caísse do céu. Esquecem. Elas não querem aquele processo que, às vezes, não é fácil. Elas querem colher logo, sentar na janela e colher o fruto, né? Pegar a maçã no pé e comer. Muito fácil, né? E as coisas, assim, por mais que a gente agora tenha a questão da internet, ela acelerou muita coisa, né? Então, tem muita gente que está muito rapidamente crescendo, evoluindo, mas não é a realidade, né? Não é a realidade para a maioria. A maioria tem que fazer o passo a passo, o degrau, o tempo. Eu tenho 28 anos de profissão, entendeu? A Norma Souza Gomes, quantos anos ela tem de profissão? Elisângela e várias outras mulheres. Hoje em dia, a pessoa quer, em 2 anos, ela está explodindo de vender, explodindo a empresa dela. E a gente tem que entender que não é a realidade da maioria. A realidade tem que vir galgando com o tempo. Muita luta, né? Exatamente. Muita luta, muito desafio, né? Não há colheita sem trabalho. Exatamente, né? não há. E a Márcia é uma pessoa que dá muita oportunidade. Posso falar, né? Porque eu convivi lá 1 ano, né, Márcia? Foi, mais. Sim. Ela é uma pessoa, é uma líder que dá muita oportunidade para os colaboradores. Então, quem for esperto realmente cresce com ela, né? Com certeza. Com certeza. Eu fico feliz quando a pessoa está lá comigo e consegue, sabe, melhorar, ter um cargo de gerência, de supervisão, ou até mesmo sai da minha empresa, mas vai para uma outra com uma bagagem maior, sendo mais valorizado, ou abrindo a própria empresa. Quantos abriram? Meu próprio irmão. Verdade. Tenho 2 irmãos, né? Verdade. Que começaram comigo, é meu orgulho, né, na verdade. Começaram se inspiraram comigo, em você. Começaram comigo, ficou um tempo, e hoje eles têm uma empresa também excelente, tanto quanto a minha, e assim, é um orgulho mesmo. Porque é muito, muito bacana você ver naquela pessoa que você fez alguma coisa para mudar a vida dele. Ela até se emocionou. Né? Assim, isso é emocionante, Márcia. porque eu fico também, eu sou chorona e emocionada também, isso, né? tá? Porque assim, o bom mestre, o bom líder é aquele que inspira e que ensina e que passa para o outro processo, porque
quando você sabe que você é um bom líder, quando o seu liderado é tão bom quanto você, e você foi, sim, muito feliz. Ou até melhor, né? Ou até melhor. Ou supera o mestre, Verdade. né? Como a gente falou, supera o mestre. Então, assim, você foi tão bom líder que ele se inspirou e falou, eu também posso. É isso. Sabe? Porque quando a gente está numa empresa e que a gente, né, é chefe ou dono de uma empresa, tem muitas pessoas que são aqueles que retêm. Não, eu sou a chefe, eu tenho que ser a chefe majoritária e ninguém pode passar por mim. Ninguém pode Eu tenho que passar. ser o destaque, eu tenho que ser o maior, né? E que na verdade não. Na verdade, tem espaço para todo mundo. Exato. Né? E o verdadeiro líder, ele faz isso, né? Ele tem o prazer de ver o outro crescer. Por que que eu falo que você... a Márcia, eu não tô falando que ela tá no podcast, não, porque eu já elogiei ela diversas vezes, né, Márcia? Sim. Sou suspeita para falar. Mas, assim, você vê... Olha a emoção dela de ver os irmãos, né? Que se deram bem, que tem uma imobiliária também conceituada na cidade. E se ela fosse uma pessoa que não tivesse essa característica de liderança, ela ia se incomodar com o crescimento do outro. E ela não. Ela, pelo contrário, né? Não, ela ajuda, ela tá o que a junto. gente pode fazer para ajudar Exatamente. o outro, por que não, gente? Eu falo que não tem Exato. concorrência, Tem não espaço tem, pra a gente todo mundo, tem né? espaço para todo mundo. Quem trabalha bem não precisa ficar com medo do outro, que Não. Verdade. o espaço dele tá ali, é aquele ali. Exato, com certeza. E dar voz ao outro, fazer o outro crescer, vibrar com o crescimento do outro, isso é que é ser líder de verdade. E isso né? é muito importante, porque quanto mais a gente fica feliz com o crescimento do outro, isso volta pra gente. Sim, com né? certeza. Não adianta você ficar lá, ai, não pode crescer, que aí vai me Vou minar né? a vai, pessoa. vai me apagar, nada. Não. Não, Ih, vai. Eu falo que os meus colaboradores, eu falei, gente, se vocês, porque tem cliente que fala assim, mas eu já teve cliente que nem me conhece, aí passa por mim, eu vim falar com o proprietário aqui da loja, o dono da empresa, que é o meu sócio, é o Luciano. Mas o Luciano começou comigo como corretor de imóveis. Mas eu tenho esse olhar, sabe? Eu falo que eu cresci muito também, assim, eu cheguei onde eu tô hoje, não por mim, mas pelas pessoas que estão comigo, sabe? As pessoas que estão Exatamente. comigo fizeram muita diferença na minha vida. Trabalho em conjunto. né? Muito. A equipe que faz, porque você sozinha, né? Exatamente. Você não ia A conseguir gente estar não em todos consegue, os lugares, não não, consegue. é? Então, Porque a gente não vai empresa- só, né? A gente não vai. E vai. essa gratidão, né, que a Márcia tem, é o que faz com que você agregue pessoas que queiram fazer você crescer. Entendeu? Isso. Elas estão ali assim, eu quero fazer pela Márcia, porque a Márcia me deu oportunidade, a Márcia é grata, ela me reconhece, como ela está reconhecendo todos aqui agora, Sim, né? E as que pessoas ajudaram. às vezes chegavam para mim, né, contando ali, chegava para mim, eu vim conversar com o proprietário da empresa e tal, ele era um corretor. Aí depois ele foi gerente da empresa. Hoje ele é meu sócio. Olha que legal. Mas- Mas coisa assim, boa. desde quando ele era corretor, as pessoas já viam ele como dono da empresa. Mas por quê? Por causa da postura dele. Isso, ele Por abraçou conta- a causa, ele abraçou né? a causa, Causa. né? Ele sonhou junto com você. Ele sonhou junto comigo. E ele incorporou a cabeça de dono, a atitude de dono. E sem, Né? sem falar nada pra ele, Aham. sem falar assim, eu preciso de um sócio pra me ajudar. Não, nunca Partiu falei. dele o interesse. Mas aí eu vi a pessoa tão dedicada, tão se entregando ali tanto, e um momento que talvez seria muito importante pra mim, e hoje ele é meu sócio, com muito orgulho, Olha que legal. sabe? E assim, é muito bacana eu ver o crescimento das pessoas dentro da minha empresa, saber que a minha empresa pode proporcionar um crescimento para as pessoas, eu fico muito feliz com isso. É Até verdade, porque gente. quando uma empresa cresce, ela não cresce sozinha, ela cresce com famílias, né? Então você é uma bênção na vida de muitas pessoas ali, né? Quantas pessoas já passaram por você e levaram um pouco dessa bênção. É por isso que você é tão abençoada hoje, né? Bastante, Não, e as gente. pessoas lá dentro têm uma admiração pela Márcia que é fenomenal, né? Hoje a gente tem mais ou menos uns 80 colaboradores. Aí a gente Olha faz aí. uma reunião todo mês, mensal. E a gente o tempo inteiro batendo na cabeça, gente, façam por vocês. verdade. Façam pela empresa, é Você sempre fala importante. isso. Mas mais ainda por vocês, se valorizem, se qualifiquem, estudem, busquem coisas novas, não fica na mesma, porque quem fica ali fazendo aquilo ali, ele não evolui. Exatamente. Isso na verdade é uma dinâmica de liderança, mas também de evolução, não é? Exatamente. Porque, assim, eu vejo muito isso, é uma área, né, que eu nem gosto muito de advogar, que é a questão do direito do trabalho, porque vai Eu se amo. criando uma rivalidade, né, entre
Pois é, mas assim, não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas vai se criando uma rivalidade entre empregado e patrão, que ela é danosa, né, para o mundo, de uma maneira geral. E o direito do trabalho acaba que é assim, para alguém ganhar, alguém tem que estar errado. Então, ou o patrão quer provar que o empregado está errado, ou o empregado quer provar que o patrão está errado. E, na verdade, é uma simbiose. O patrão precisa daquele funcionário, daquele colaborador, que o negócio dele siga adiante, e o funcionário precisa que a empresa do patrão esteja saudável para que o emprego dele esteja garantido. Só que numa ótica capitalista fica parecendo que é um processo exploratório, e não é um processo exploratório. É simplesmente um processo de cooperação. É uma troca. Não é? Um acordo. Há uma troca muito grande, porque para o crescimento, né, da empresa, igual ela cresceu, ela precisou de pessoas boas, pessoas que tinham ali o mesmo propósito que ela, que era crescer junto com ela, porque a pessoa que entra como secretária, igual o sócio dela que ela falou, né, entrou como corretor e hoje é sócio dela. Então, houve um crescimento, houve um ganho, ganha-ganha. Um ganhou, o outro ganhou. E as histórias inspiram, né, Fábio? Muito. Porque aí todo mundo que entra na empresa olha para o seu sócio e fala assim, eu posso chegar lá. Isso, exatamente. Né? Eu também posso ter essa oportunidade se eu tiver essa proatividade, não é? Eu também posso visualizar, porque a gente costuma dizer, né? As palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. E aí a pessoa fala assim, não, eu também posso chegar lá. Então, isso vai energizando o ambiente. E não ficar nessa rivalidade. Não, eu não vou fazer porque ela tá me mandando. Não, nós vamos fazer porque nós somos uma equipe, é uma sensação diferente. As pessoas, elas vão sendo instigadas, né, a também querer fazer parte do negócio. Porque se elas veem que outros estão tendo oportunidade por agirem, né, como se fossem donos, eu também vou fazer da mesma forma para eu conseguir um espaço aqui dentro, né, já que estão me dando essa oportunidade. A gente sempre fala lá, né, que a gente... o pessoal tem que ter senso de dono. Isso. Senso é um de dos dono valores até, né, Márcia? Que eu falo, gente, se eu não conseguir enxergar, o meu cliente vai enxergar, o meu concorrente vai enxergar, vocês vão crescer, isso é líquido e certo, não tem dúvida. E falando ainda da liderança, só para eu não esquecer, que eu quero ressaltar, a Márcia, né, além de ser líder nata, ela tem uma humildade que eu sempre admirei, porque ela assim, é amorosa para falar mesmo, exatamente. Hein? Olha que a gente chegou agora, né, Fábio? Você conheceu ela hoje também, agora, como eu? Agora. Você já percebeu essa amorosidade no ar? Ela ouve a pessoa, pode ser a situação que for. Ela se dispõe a tirar o tempo dela para ouvir o outro. Ela é muito aberta. E as pessoas, por isso que as pessoas têm essa admiração por ela, porque ela dá essa voz para o outro. Pode ser a situação que for, ela vai ouvir, ela vai sentar, ela vai conversar, ela vai tentar entender, ela vai falar, se for preciso, como eu já vi ela falando, olha, eu sou imperfeito, eu errei, você me desculpa. Mas da próxima vez eu vou me atentar sobre isso. Então ela não tem problema também pedir desculpa. Acho lindo isso. Porque, no momento em que as pessoas estão sendo tão importantes, né, Cláudia? Porque eu acredito, assim, a Márcia com certeza deve ter alguma experiência marcante durante a pandemia, mas mesmo no pós-pandemia, muita gente voltou fragilizado. Muita gente voltou, até quem achou que estava bem. Com certeza. Falou assim, não, eu passei bem a pandemia, né? Não teve tá tudo que bem. não teve uma consequência. Mas você teve uma consequência, perdeu alguém, né? Perdeu alguém da família, às vezes não conseguiu nem ir lá visitar, porque estava com risco de pegar a Covid e ficar infectado. A questão da mudança financeira, porque nós estamos no ano da retomada, né? 2023 está sendo o ano da retomada, porque agora sim, agora a gente pode fazer eventos e tudo. Mesmo assim, essa semana agora, eu tô sabendo de um monte de gente que tá com Covid. Então, voltou, né? voltou. Uma funcionária minha que voltou sim. Tá voltando, né? Hoje, logicamente, agora a gente já sabe mais ou menos como se comportar. Se Deus quiser, as vacinas vão provar sua eficácia e agora as pessoas vão ter sintomas bem mais leves, não vai ter aquele problema todo, mas todo mundo sentiu esse impacto. Então, você sendo com toda essa amorosidade e todas essas características que a Cláudia ressaltou, faz diferença, porque a pessoa sabe que ela pode falar assim, olha, Márcia, eu não estou dando o meu melhor, mas é porque a minha vida está desmoronando. Então, não é porque... Assim, eu sempre falo, a gente tá atendendo pessoas. Essas pessoas chegam com seus sonhos, com suas expectativas. Se você não está na mesma vibração,
Muitas vezes é imperceptível as palavras, mas ao olhar, ao sentimento, não é imperceptível. A pessoa vê que você não está na mesma vibração. E aí ela, às vezes, não fecha um negócio, ou o popular, o santo não bateu, né? Que eu falo assim, não sei porque não consegui confiar naquela pessoa. Mas às vezes é porque ela está passando por um momento complicado. E aí ela poder chegar para você e sem esse medo, sem esse tabu, nossa, se eu admitir que eu não estou dando o meu melhor, eu vou ser mandada embora. A pessoa poder chegar e falar assim, não, olha, não tá legal, você me ajuda, o que você me orienta e tudo. Porque as pessoas têm também não ter vergonha de pedir apoio. Falar assim, olha, não tá bom, não estou dando conta, não era o que eu tinha imaginado. E aí nessa fala aí assim, quando você falou, né, direito do trabalho, que eu gosto muito, né, dessa área trabalhista de RH, eu gosto, mas eu sempre tenho um olhar para outro lado, um olhar mais humano, sabe? Por quê? Porque geralmente os funcionários que levam o patrão para a justiça, ele não teve um líder, ele teve um patrão. Então, por aí já é diferente. E hoje está se havendo uma mudança muito grande. As empresas estão enxergando que se elas continuarem caminhando por essa vertente, vai dar ruim. Interessante. Né? E aí eu te pergunto, assim, você teve muitos desafios, mas o que para você é inegociável com seus funcionários? O que você, assim, no dia a dia, não admite em um funcionário? Então, primeiro é a lealdade, né? Você tá na minha empresa, dando informação, me traindo, eu falo com eles. Eu acho que a lealdade é um valor que eu não negocio com eles. E segundo, essa questão da gente ser mais humano com o cliente, com o colega de trabalho, não só com o cliente. Tanto é que o nosso propósito lá é valorizar as pessoas superando as suas expectativas. Então, é exatamente isso, porque às vezes as pessoas chegam nervosas, chegam tensas lá, e Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Isso. Então, a gente tem que ter essa noção, que a gente precisa escutar um pouquinho mais e falar um pouquinho menos para a gente entender o cliente. Às vezes ele está nervoso, não é nem com o imobiliário, não é nem com a gente. Ele está nervoso porque ele brigou com a mulher ou brigou com alguém na rua e achou ali a primeira pessoa para descarregar. Então, eu falo, gente, escutem um pouco mais, sejam um pouco mais passivos, escutem para entender, porque ninguém chega assim do nada, vai te dando, né, uma briga, ou aconteceu, ou a empresa teve alguma falha, e se teve, tem que resolver para o cliente, ajustar com ele e vida que segue. Mas a gente não pode ser impaciente com o cliente. Primeiro que o cliente é que paga nosso salário. Exatamente. Então, ele sempre tem uma razão, tem fundamento. E eu acho difícil as pessoas, por mais que ela seja nervosa, dificilmente ela vai reclamar de uma coisa que de fato não aconteceu. Então, eu falo muito isso com os colaboradores. Gente, escutem, reflitam em cima, porque os funcionários às vezes faz só aquilo que é falado e não tem aquela calma, aquela paciência, aquela reflexão de entender o que o cara está falando ali. E estudar o caso e depois dar um retorno para ele, ou resolver ali no momento para ele, se for possível. Mas é muito importante a escuta. E hoje as pessoas não estão tendo essa paciência de escutar as pessoas. Não falo só os clientes, não. Às vezes até dentro da família da gente, né? O marido tá falando, não, mas tem que ter uma reunião, tem que sair e tal. E às vezes a gente não tem tempo para a própria família da gente. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir muito. Depois dessa pandemia, as pessoas ficaram mais nervosas, mais estressadas, mais imediatistas. Por conta do WhatsApp também, é uma loucura. Então a gente tem que entender o falo muito lá, ou a gente joga o jogo ou a gente sai do jogo. O jogo é esse. Verdade. Então a gente tem que aprender a trabalhar dessa forma, dando retorno com mais agilidade, escutando mais o cliente, entendendo e resolvendo mais rapidamente. Estando mais presente, né? Até o Murilo Gun fala isso, né? No agora. O lugar menos visitado hoje em dia se chama presente. As pessoas não estão presentes na hora que o outro tá falando. Tá falando e tá pensando em outra coisa, né? E aí interpreta tudo errado, e aí a comunicação não flui, e por isso que a maioria dos problemas são de fato de comunicação, porque as pessoas não estão no agora. Elas estão, você tá aqui, você tá falando, mas o pensamento tá lá na frente. Eu acho que o ativo escasso hoje é a atenção, né?
Exatamente. Quem consegue dar uma atenção para o outro, ele está na frente. Tá, com certeza. Já então tá eu falo, gente, chegou o cliente, para tudo que está fazendo, vamos escutar, vamos entender e vamos ajudar. É questão até de humanidade, cara. Porque se a pessoa tá ali com um problema, tentando resolver, ela tá doida para resolver, para ir embora para resolver outras coisas da vida dela. Então resolve o mais rápido possível. Eu costumo brincar com as pessoas, né, que o atendimento humanizado agora virou plus, né? Só que assim, uma coisa dessa. Exatamente. Uma assim, coisa pra que é mim, óbvia. isso sempre soa muito que ser o básico, né? Porque eu falo assim, gente, mas o atendimento tem que ser humanizado, porque a gente é ser humano, porque o atendimento tem que ser humanizado. Né? Só que a gente tá fazendo esse esforço. É muito estranho. Né? A gente tá fazendo um esforço para fazer um atendimento humanizado. Nossa, para mim isso é muito estranho. Por isso que a liderança é quem dá o tom, né? Quando o líder dá o tom, como a Márcia, ela mostra a importância de todo mundo ser assim. Ela dá o exemplo porque ela é assim. De escutar então pronto, no dia a dia, o próprio colaborador se sente ouvido, ele também vai falar, poxa, mas a Márcia que é a dona, tira tempo para me ouvir, tira tempo para ouvir o cliente, eu também vou fazer o mesmo. Já inspira, né, o time a fazer a mesma coisa, porque essa que é a lógica, o líder inspirar e dar o tom daquilo que é correto, que tem que ser feito. E um time inspirado e feliz, ele vai atrair melhores clientes. Sim. Porque mesmo que aquela pessoa, igual você falou, chega lá na sua imobiliária, estressada, toda reclamando, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Às vezes ela veio de casa com o marido, ou com a mulher, que não estava dando atenção, não escutou. Falei, nossa, ninguém escuta. Nem aqui aí é onde eu preciso resolver. Né? Onde eu preciso resolver isso aqui também não está me escutando. Não, vou para outro lugar. E aí, quando ele chega e realmente, né, ouvido, não, aqui eu não saio, né? Porque aqui eu sou atendido. E aí fideliza o cliente, né? Fideliza, e ele vira vendedor da sua marca. Exatamente. Aí quando vira vendedor, minha filha, aí o sucesso é garantido. Vira fã mesmo, né? Ô, Márcia, e esses valores que você tanto preza, né? Da lealdade, de realmente ouvir o outro, de ser humano, né? De ser uma pessoa que leva a humanização em conta sempre, né? Você trouxe da sua mãe, do seu pai, da sua criação. Com certeza. Como que foi isso? Com certeza. A gente tem que... A gente traz muita coisa da gente, da nossa família, desde pequena. Apesar da gente ser muito humilde, a gente tinha valores inegociáveis com a minha mãe. Minha mãe era brava. Mas muito correta com as coisas. Sim. Extremamente correta. E a gente tem que ser mesmo, né, gente? Tem o Brasil, que ser. apesar de não ter esse exemplo, né? Tem que ser. Mas tem que ser a gente tem que crescer e dá para crescer muito, corretamente, fazendo o que é certo, né? Ajudando as pessoas, não tendo inveja, não tendo... atrapalhar a vida do outro, pra quê? Todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem seu... Só quem tem tempo livre, Márcia. Quem precisa correr atrás de trabalhar não tem tempo de preocupar com a vida dos outros. Não é. Porque tem serviço, primeiro tem serviço, não é? Não é. Exatamente. Nada. Segundo que né, o trabalho, né? Você é dona de imobiliário, que é um ramo, né? Mas não deixa de ser um empreendedorismo. Você tem que pensar na sua marca, você tem que pensar na sua projeção, você tem que pensar, às vezes, num protocolo de atendimento, uma padronização de procedimentos, porque senão você vai se perder. Você falou agora há pouco que você tem 80 colaboradores. Quantos imóveis numa cartela de imóveis com 80 colaboradores? Aí você tem a parte do aluguel, tem a parte da compra e venda. Então, quer dizer, já são protocolos de atendimento diferenciados. Tem a parte do condomínio, que não é fácil. Isso aí. Tem a parte do condomínio, que administrador de condomínio também são outras dores. Outras dores, que você tem que atender um síndico, né? Já assim, até puxando, né, para o lado do direito das mulheres, né? Com certeza você deve estar tendo aí uma demanda, porque recentemente houve uma alteração dos síndicos, são obrigados a comunicar os equipamentos públicos à polícia por questões de violência doméstica. Então, aí só que o síndico vai ligar para a imobiliária e vai falar assim: eu ligo para a polícia, eles voltam a morar junto de bem amanhã, quem ficou ruim foi eu. Complicado. Te liguei para Deus não... Nosso produto é esse. Não é?
essa Paula. Paula, o nosso produto é esse, Paula. Aí, né? Não, então... Nosso produto é resolver conflitos. Isso Pois aí. Aí, o que acontece? Você não tem tempo, fala a verdade. Não dá tempo. Não dá tempo. muita Você fica coisa. pensando, ai, nossa, mas meu concorrente postou isso aqui, não sei o quê. Não, mas não tem tempo. Isso ficou pequeno. Ficou pequeno. Você isso é pra faz o que gente você quiser, que, meu né, filho, tem não tanta tem- coisa pra poder tá resolver. evoluindo. Exatamente. Né? É por É. isso que ela tá um patamar acima, Claro, né? Porque com geralmente quem certeza. tem essas atitudes estão na mediocridade, na Exatamente, média. né? exatamente. Então, acima da média, É isso. não aí. tem isso. Ô, Márcia, e assim, pra gente entender um pouco mais, aí você entrou nessa empresa com 18 anos, certo? Uhum. Deu o seu melhor, pegou várias coisas para fazer, estava curtindo esse processo de aprendizado. E aí, em qual momento houve assim essa coisa assim, eu quero ser uma dona de empresa? Menina, eu passei, dentro dessa empresa, passei várias fases, né? Teve a fase do Collor, né? Que ninguém ficou com dinheiro. Ah, Já era a minha corretora primeira de poupança que a minha tia tinha feito para mim, eu lembro, R$100, foi-se embora. Eu perdi um Eu carro. não foi nada, mas Ai, eu tive gente. cliente, gente, Aham. na época que vendeu Perdeu uma tudo. casa há uma semana atrás e de Perdeu repente ele não tinha tudo. dinheiro, Ficou não sem. tinha casa. Ai, acabou. gente, nossa, a gente Então, foi olha pra uma- trás é. e pensa que isso Foi um aconteceu, momento né? trágico no nosso Foi, país. foi. Eu vivi Sim. esse momento, né? Realmente foi um Já no momento mercado muito imobiliário. Já dolorido. estava como corretora. Uhum. Então, assim, eu já não tinha salário fixo. Tá. Foi um momento muito difícil para mim. Mas eu não desisti. Porque antes eu já tinha vislumbrado gente que comprou imóvel, corretor de imóveis, comprou carro, comprou apartamento. Então eu acreditava naquilo. Eu falava comigo, não, é um momento, é uma fase, mas é uma profissão boa. Sim. Então eu, mesmo naquela época, a gente passou, vou te falar, quase um ano sem vender quase imóvel nenhum. Uhum. E eu não podia ter ajuda da minha mãe, que ela não tinha condição. E aí eu pegava emprestado de um, emprestado do outro. E consegui sobreviver ali sem salário, sem nada, sem vender um imóvel. Olha. E aí eu fui acreditando ali e de repente começou as coisas a clarear. Aham. Depois de uns 8 meses, um ano, começou a clarear. Fiz uma vendinha, fiz outra. Aí foi acho que depois de uns 6 meses começou a clarear, eu fiz uma venda gigante, que eu comprei meu primeiro apartamento. Nossa! Ai, meu Deus. Agora, para aí um pouquinho. Deixa eu perguntar antes disso. Nessa luta que você tava, né? Pega o dinheiro emprestado aqui, pega dali, não vende nada. E nada acontece. Deu vontade de desistir em algum momento? Não, Cláudia, incrível. Olha. Não deu vontade. Eu desanimava, não vou falar também. que eu Aham, não- claro. Desanimava, mas sair da profissão eu falava, não, mas Eu vou eu conseguir. vou conseguir. Olha que legal. Essa Então, É aquela coisa, né? Nem todo dia a gente acorda motivado, Isso, exatamente. mas a disciplina leva a gente a acreditar que a gente vai Isso. conseguir, né? você aplicou, tem até um livro que o tema é esse, né? Desistir não é uma opção. É. Então, né, a desistência não era sua Acho que opção. você falou uma coisa que eu não tinha pensado, mas eu acho que eu não tinha opção. Eu não tinha outra profissão. Eu só tinha essa. Eu não tinha um estudo, não tinha um diploma, não tinha nada. Aham. Eu não sabia fazer mais nada. Eu acho que eu não tinha opção, na verdade. Então eu segui em frente. Vou entrar nessa aqui, vou mergulhar. Exatamente, eu não tinha opção. E na aí época. veio a primeira venda, né? Que você Então. comprou seu primeiro É. apartamento. Você ainda morava na pensão. Não, aí nesse eu já momento. tinha um Já tinha um apartamentinho, porque isso aí já tinha uns 4, 5 anos que eu estava na profissão. ok. Então Uns você já 4 tinha. anos. Você morava sozinha? Morava em República, Tá, eu e mais ok. 3 meninas. Ok. E aí já tinha, né? Você tava nesse apartamento alugado, com as meninas, Exatamente, dividindo com as ali. meninas. E aí veio a oportunidade. Veio a oportunidade, a venda, né? A Todo corretor venda. espera. Ah, venda. é. Aquele venda. cliente de 1 milhão. Aquele cliente. E aí, como foi pra você essa primeira conquista, né? Grande conquista nesse Foi momento? muito importante. pra mim, foi imagino. muito importante. E eu lembro que o meu patrão, na época, ele falava com a gente assim, e eu chorava de raiva dele, chorava. Ele falava assim, sai na rua para oferecer. Aí eu falava, não, mas eu tenho vergonha. Tem essa não, você não é corretor de imóveis, então você vai sair para oferecer. Isso. E eu fiz isso, saí para oferecer na rua, nos comerciantes. Olha, eu sou corretora de imóveis, eu tô tendo alguns imóveis aqui no centro, eu queria saber se o seu patrão tinha interesse em comprar algum imóvel. Ah lá. Tá? Aí fui Prospectar, 1, 2, 3, né? prospectar. Porque hoje essa modalidade, né,
ficou da internet, né? Porta a porta que eles falam. Antes não, você tinha que ir lá mesmo, se apresentar mesmo, assim, plantar o desejo, né? Pra você, eu tenho um imóvel, será que você não tá querendo comprar? Tipo, essa pessoa nem tava querendo comprar. Que ela não foi te procurar, você que foi oferecer. É interessante. E hoje eu até cito esse exemplo o tempo todo na empresa. Falo, gente, como você acreditar e você fazer as coisas como tem que ser feito, acontece, gente. Acontece. Exatamente. E foi isso, aconteceu. Depois de uns 3 dias que eu estava oferecendo na rua, apareceu um cara que era... A empresa é lá de São Paulo, mas eles tinham uma filial aqui. Falou, ó, o meu chefe lá de São Paulo tá querendo um ponto comercial no Juiz de Fora, que é uma loja. Falei que tá. E aí... Ele falou assim, então me dá o telefone dele, liguei para ele e tal, ele veio, sei que em 2 meses a gente fechou uma venda que só a minha parte, deu para me comprar um apartamentinho lá no Cascatinha na época. Nossa, coisa boa. Mas assim, aí só pra gente finalizar essa parte aí, você levou, assim, 3 dias, né? Mas quantos nãos você levou? Muitos, né? Muitos. E aí é o que você falou, né? Quantas pessoas querem só colher. Mas não aguenta um não. Exatamente. Não faz né? parte. Não aguenta um não. Levei não. Vou desistir. E você não desistiu. Eu falo com o pessoal, gente, tá difícil, mas acontece. Tem que ter firmeza, tem que ter constância. Tem que ter constância. Porque imóvel, gente, é uma coisa incrível. Todo mundo quer comprar imóvel. Você não tem que vender o imóvel. Se o cara tem condição, ele quer comprar um imóvel. Ou porque a família cresceu, ou porque ele está morando de aluguel e quer comprar o imóvel dele, ou ele quer mudar de bairro, ou quer comprar para o filho. Sempre tem. Se a pessoa tem condição, é difícil. Hoje em dia ainda tem aquele pessoalzinho que gosta muito de bolsa, mas na época, assim, era 100%. O pessoal tinha um dinheirinho, eles queriam investir em imóvel. E o sonho do brasileiro, Márcia, é a casa própria. Com certeza. A gente pode falar que quer criptomoeda. E é mais simples também, né? Mas o que a gente quer mesmo é a casa própria. Todo brasileiro sonha isso. Quem viveu do aluguel, meu pai dizia uma palavra, né? Você paga o aluguel já 10 de anos, você já tá devendo? Já. Dorme embaixo da travesseira. E eu falo muito assim, o aluguel você joga no lixo. Se tem uma prestação da Caixa, você tá juntando, você não tá jogando no lixo. Sim. Você tá juntando. Chega daqui um tempo, você tem um patrimônio. Isso serve para o estabelecimento comercial também, né? Com certeza. Porque às vezes você fala, não vou comprar porque eu posso querer mudar daqui e tudo, mas depois você fala, não, mas olha só, se eu tivesse pagando uma coisa minha desde que eu comecei a trabalhar, eu já tinha comprado 2 imóveis, se bobear. Não é? Aí a pessoa começa a fazer essa conta, não é? Com certeza. Isso é uma coisa muito gratificante que eu acho das profissões, assim, né? Por exemplo, a Cláudia, quando ela lidera ali uma equipe, quando ela faz o treinamento e vê a melhora dos funcionários, o engajamento, até um certo encantamento, né? De tirar a pessoa daquela linha de produção do Charlie Chaplin e colocar ela realmente engajada, emocionada com o trabalho. A Fábia, com a questão da contabilidade, que eu sei que move o seu coração. E agora, né, o artesanato. Também não é? Exatamente. Sério? Minha filha ama. Aí. Ela Você solucionar aquele problema daquela pessoa, vender aquela casa. Você volta para casa com uma sensação, não é só pelo dinheiro. Exatamente, né? Paula. Não Exatamente. é só. E vou te falar uma coisa, muito me motivou isso, porque assim, eu vi um brilho. Tive cliente que chorou comigo, foi o sonho da vida dele, tava juntando 50 anos, às vezes ele vai comprar com 50 anos de idade. Ele nunca vai esquecer de você. Cara, Ele não vai esquecer. Com certeza, não vai esquecer de mim, eu não vou esquecer dele. É uma emoção ali mútua, sabe? De eu realizar o sonho de anos da pessoa. Então, foi muito bacana isso também. Eu acho que segura a gente nessa profissão, com certeza. Agora, a Paula estava falando aí de todo brasileiro tem o sonho da casa própria. E eu vou além disso. As pessoas, vocês podem reparar, as pessoas que têm uma condição financeira tranquila, têm uma estabilidade financeira tranquila, tem muitos imóveis. Tem imóveis. Então, tem mais de um. Você pode procurar, pode procurar. Aquela pessoa que está tranquila ali, que não se preocupa com conta, pode ver que ela tem uns 4, 5 imóvelzinhos de aluguel. Então, ela é uma segurança, porque além da renda,
ainda tem a valorização do patrimônio. E Então, assim, o engraçado, né? Porque assim, eu venho de uma família que minha avó tinha imóveis e ela não vendia. Era tudo de aluguel, ela reclamava dos inquilinos, mas ela não vendia, não deixava de alugar. Então, ela tinha ali, né? E agora eu tô entrando nesse ramo, né? Eu falei assim, não, agora eu vou alugar também. gente, imóvel é muito bom, só que você tem que ter o time, porque também existe alguns, igual, por exemplo, eu tenho lá na minha empresa alguns clientes que ultrapassaram, por exemplo, compraram lá na época, 50 anos atrás, um prédiozinho, ou várias casinhas, só que hoje está tudo destruído, não investe, não renova, então vai só destruindo tanto o patrimônio quanto a renda dele, porque hoje ninguém quer imóvel mais muito velho, muito destruído. Então você tem que ter essa consultoria ou entender um pouco para você saber que você pode investir, mas você tem que de vez em quando, por exemplo, passam muitos anos, melhor vender aquilo ali e comprar um novo. Ou talvez fazer uma reforma, entendeu? Tem que fazer, exatamente, tem que fazer um estudo, mas E aí é muito importante ter uma imobiliária que anda à frente na inovação e que dá essa consultoria para o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente não tem essa noção. Não tem. Eu vejo lá na loja. Né? E alguns não aceitam. Mas os que aceitam, aí faz essa transformação e dobra a renda deles, entendeu? Ou vende aquele patrimônio muito velho, que às vezes não compensa, e pega um mais novo, mais atualizado, que a renda vai dobrar o valor. Então, assim, quando faz uma consultoria e aceita a sugestão do corretor, né, do consultor, lógico, tem que ser um consultor bem leal, né, com isso, ele é um patrimônio que gera uma renda vitalícia para ele e a valorização também. Fica a dica aí. Mulheres lógicas indicam. Universal, vai direto para a Márcia, que ela vai facilitar a sua vida. Com certeza. Você tá aí assistindo a gente no sofá, né, pensando, você, acho que eu não tenho, não é acessível para mim, porque muitas vezes, né, a gente também tem essa barreira para romper. Falou tudo, Paula. Às vezes as pessoas não sabem que pode comprar. Hoje é muito fácil para comprar. Hoje, se você tem uma boa consultoria imobiliária, às vezes você vai se surpreender. Hoje tem subsídio de 50 mil reais que o governo está dando, entendeu? Então, assim, vale a pena se você tem vontade de comprar imóvel, né? Tô fazendo merchan aqui, mas se tem vontade, mas não falo nem da minha imobiliária, ou na minha, ou em qualquer outra. Encontre um corretor que você tenha confiança, faz uma consultoria, que eu tenho certeza que você vai surpreender. Hoje em dia tem muita condição bacana. Planejamento, Márcia. Exatamente. Fala muito sobre planejamento. Isso, né? Porque assim como você fala muito que você visualizou, as pessoas não estão acostumadas a visualizar, elas vivem assim, mas eu não consigo, eu ganho pouco. Só foca no problema não, ali, né? Gente, vai lá, realmente faz um planejamento, é força de vontade mesmo. E não desistir no primeiro obstáculo, né? Exatamente. O problema é esse, que hoje as pessoas passam 1, 2, 3 meses, não conseguiu o objetivo, já desiste, já passa para outro. Aí vai, fica lá 1 ano, 2 anos, aí deu alguma dificuldade, já passa para o outro. Então, meu patrão falava assim, pedra que não cria limo, né? Tem que criar o limo. Tem que criar então, o e limo. esse limo é o tempo, né? É o tempo para você construir a sua profissão. A Márcia deixou várias vezes, né? Ela volta a dizer a importância da persistência, de não desistir. E isso é bíblico. A Bíblia fala, né? Persistir em bater e abrir-se-á. Né? Exatamente. A constância é a chave do negócio. Porque quem dera se tudo caísse do céu, não é assim. A gente tem que correr atrás mesmo. E que bom que a gente tem que correr atrás. Só chuva. Né? E assim é que a gente consegue, né? Realmente conquistar como a Márcia conquistou e chegou onde chegou. Uma vez que você fez essa venda, se motivou, viu o resultado, foi materializado, comprou, né, um imóvel. E como que foi, então, a evolução até a vinda da Márcia empreendedora? Aí a gente pulou de fase. Aí a gente pulou de fase. Já tinha um apartamentinho, comecei a vislumbrar a empresa. Que até então eu não vislumbrava, né? Achava que eu não tinha condição de ter uma empresa e tal. E aí meu antigo patrão
troquei uma ideia com ele, falei, vamos abrir uma filial? Vamos abrir uma filial? Porque, assim, era a única possibilidade, porque eu não tinha como comprar sozinha. Tinha medo também, né? Querendo ou não, a gente fica insegura, né? Sim. Então, ele topou, a gente abriu uma filial. E, na época, assim, por várias situações e tal, a gente foi, desenvolveu e tal, mas não foi muito tempo. Acho que um ano e pouquinho, eu consegui fazer uma proposta para comprar a parte dele. Depois de um ano, máximo 1 ano e meio. E ele aceitou. Aí eu dei meu apartamento, fiquei sem apartamento de novo. Era o único que eu tinha, mas eu não me apeguei, porque eu vislumbrei que a minha empresa ia me dar 2, 3, 4 apartamentos, né? Empreendedora nada, sim. Você O viu? risco. Era o risco. Usar o tempo inteiro. Não, e a você certeza, não né? dá um passo também, você não cresce. Tá Exatamente. sempre ali, logicamente a gente fica com medo, né? Porque a gente vê ali, tipo, as despesas podem aumentar, pode acontecer um revés na economia, como você sofreu, a questão do plano Collor, né? E mais esses problemas todos. Agora, recentemente, a gente viu como que a pandemia chacoalhou todos os negócios, todos os setores, Sim. né? E aí a gente ficou Menos medo. imobiliária, Paula. Não brinca. Imobiliário Conte mais. foi muito bom. Porque muito. as pessoas começaram a querer sair. Mudar. Apartamento, Pequeno pro aquele maior, casa. lá. o do centro Tem mais pro espaço, bairro. verdade. A gente vendeu muito na olha, pandemia. foi Foi um período muito bom. E não só para mim, para Pra todos, todo mundo, todo né? o mercado imobiliário. Tá vendo que legal? Da onde você menos espera. Tem uma Eu uma falo crise. que o único mercado que foi bom na pandemia foi o imobiliário, o supermercado e a farmácia. Foram 3. Verdade. Esses não passaram aperto. Não. Mas assim, os melhores mesmo foi a farmácia não, a imobiliária e o mercado, né? A farmácia a gente não quer muito lembrar disso, Não, com Mas certeza foi necessário, né? é necessário, Mas, mas... ô Márcia, nesse momento, quando você, então, sugere, né? Você fez uma proposta para ele, ele aceitou essa proposta. Quando ele aceitou, certamente você vibrou. Você fala, ai, agora é o meu momento. Mas, na verdade, ele falou assim, eu acho que você não vai dar conta. Eu falei, não, eu dou olha, conta. Sério? olha aí, gente. Eu acho que você não vai dar pode conta. ouvido, tá vendo É o que muita o outro fala? coisa, você ainda é nova. Eu falei, não, deixa eu experimentar, eu vou dar conta, eu tenho certeza que eu vou dar conta, pode confiar e tal. Olha que E interessante. na hora que ele aceitou, eu falei, nossa, não acredito. Mas isso é importante que você falou, tá, Márcia? Muito. Que quando ele diz para você, você não vai dar conta, se você aceita isso como uma verdade, não acredita em si, você poderia simplesmente desistir dessa oportunidade e ia se passar uma oportunidade na sua vida. Mas isso é um exemplo para nós. Né? A gente estava até falando aqui há um tempo atrás da Gisele Bündchen, quando ela também foi fazer o primeiro ensaio dela, o rapaz disse assim, você é muito feia, você é nariguda, seu olho é pequeno, você não serve para ser modelo. Olha quem é a Gisele Bündchen hoje. Né? Então, a gente não dá ouvido ao que o outro fala, porque às vezes fala também até sem maldade. Sem maldade. Né? Sem maldade. E Essa até não porque, é às vezes, era a limitação dele. Ele imaginando ele na Isso, idade que você projetou tinha. nela uma limitação Projetou a dele. limitação. Então, é né? muito importante. a E gente tem que pegar aquilo e fazer seguir do em frente. limão uma limonada. limonada. Porque você ideia. tem uma parte da crítica que ela te derruba, Sim. porque ninguém quer ser criticado, falando a Uhum. verdade, né? A gente gosta mesmo que a pessoa fale, não, você tá fazendo tudo certo. Incentiva, Só que também, se ninguém te dá uma chacoalhada, É. você faz coisas erradas também. Exato. Eu Então, falo Então, muito saber na, filtrar. falo muito na minha empresa, quando o cliente critica ou alguém critica a gente, pega essa crítica e vê o que você pode fazer daquilo. Isso, filtra, Se né? tem Refina. alguma crítica, tem alguma Tem alguma coisa. coisa. Pode ser lá no fundinho, mas alguma coisa tem. Sim. Verdade. Então você tem que saber, não é pegar a crítica e abaixar, não. É pegar a crítica e evoluir com a crítica. Isso aí. Exatamente. E aí você pegou essa crítica e falou, não, eu vou encarar, eu vou dar conta, eu vou. E aí você foi. E como E aí é que eu foi fui. E aí eu fui, essa, né? o chamei andamento alguns disso? corretores para ficar comigo, que aí a gente dividiu, né? Assim, E na época, como eu falei, né, a gente é o que é, não pela gente, pelas pessoas que estão sim, com a gente. exatamente. E aí alguns corretores vieram para mim. Uhum. Foi meu alívio, porque eu falei, gente, sozinho eu não vou dar conta. Sim. E aí veio alguns corretores, uns 2 ou 3, assim, na época, e a gente começou a oferecer, a vender e tal, passamos muitos apertos e tal,
Mas a gente conseguiu evoluindo. Veio meus irmãos de Rio Pomba. Olha. Aí começaram a trabalhar comigo. Uhum. Tinha um que já até estava trabalhando no concorrente, mas aí trabalhou um pouco comigo também. E a gente foi luta, gente. Foi Eu luta tô atrás com de 28 luta. anos. Vou te 28 falar anos. que eu tô colhendo os frutos tem uns 10 anos pra cá. Aham. Aí depois da persistência vem a Sim, paciência. Exatamente. Né? Teve Porque... dias, Paulo, de eu ficar o dia inteiro sem luz na minha imobiliária, porque eu não tinha dinheiro para pagar conta de luz. Olha só. E aí o cliente chegava, por que tá assim? Menina, não sei o que aconteceu. Deu algum problema nessa rede aí. né? Pode descobrir o que é. Cara, Eu liguei pra lá. Ó, e vou te falar, eu pensei em milhões de coisas e não conseguia ninguém, assim, quem pode me emprestar o dinheiro da CEMIC? Eu não tinha ninguém para Olha, contar, ninguém. gente, Não tinha, né? Meus irmãos mais ferrados que eu. Minha mãe não tinha condição. E não tinha mesmo. Aí eu tive que esperar entrar algum dinheirinho, porque todo dia entrava alguma coisa ali na imobiliária, entrou, eu fui lá e paguei rapidinho. Mas assim, já passei bastante aperto, mas aí com as pessoas que foi chegando, com as pessoas que foi entrando na minha vida, as coisas foi acontecendo. E às vezes, de vez em quando, alguém pergunta, nossa, Márcia, como é que você dá conta, né? Há um tempo atrás, né, eu tinha loja de calçado, tinha 3 filhos, mais a imobiliária. Eu falei, mas você dá conta de tudo? Mas, cara, eu só dou conta por quando as pessoas estão comigo. É muita gente boa que está comigo. Muita gente boa, sabe? A minha ajudante lá em casa é excelente, meu marido é maravilhoso. As pessoas que estão na imobiliária, meus irmãos, minha irmã. Então, assim, é muita gente que me ajudou a ser hoje... Né, o que eu sou, graças a Deus, tenho uma empresa consolidada e as pessoas também, o gerente, os corretores, os funcionários, né, é muito bacana. Fantástico, Você vê né? que tanta gente, a gente realmente não faz nada sozinho. Nada sozinho. Né? Juntos somos mais fortes. Exatamente. Né? Exatamente. Essa é a lógica da Eu acho coisa, que né? o empresário que ele tem que observar o que o empresário faz para que isso aconteça. É observar as pessoas que estão com ele. Isso, Se você consegue tirar as pessoas, observar as pessoas boas, eles te ajudam a crescer. Verdade. Extrair o melhor Extrair o melhor, né? né? Eles desses te ajudam a talentos, crescer, exatamente. muito E isso eu bonito. tive sorte, eu conseguia ter esse olhar, sabe? De saber, ó, esse aqui é bom, esse eu vou ficar. Esse aqui é laranja podre, não esse tá aqui legal. não tá legal, vamos trocar. Isso aí. E assim, um dos segredos é amar as pessoas, né? É, Porque quando você lida a com grande pessoas, diferenciação é essa, né? amar as pessoas. Você vê que as pessoas que conseguem chegar, né, a grandes posições como você hoje, né, tem uma empresa conceituada, uma mulher conceituada e muitas outras que a gente vê aí no mercado, é o interesse vivo nas pessoas, seja no funcionário, seja no cliente, seja pelo outro, é o reconhecimento, é a gratidão, é isso. Né? E A quando você essência. falou, Márcia escuta, porque, gente, eu escuto muito mesmo, mas eu Sim. escuto todos. Eu escuto aquele concorrente meu que está melhor do que eu. O que ele está fazendo? O que ele pode me agregar? A gente troca ideia, né? Tanto a minha faxineira, ela também às vezes tem alguma coisa que eu não sabia. E aí, por isso eu gosto muito de escutar, Boa. porque cada pessoa a gente aprende alguma com coisa. Impressionante. Cada pessoa é uma coisa que a gente consegue melhorar, que a gente tem uma visão melhor da vida, de alguma situação, né? Porque cada pessoa, ela tem um expertise de algo na vida, que às vezes a gente não tem. Uma empatia, né? Às vezes uma religiosidade, É. né? Minha faxineira, quanta coisa ela me ensinou de religiosidade, sabe? Uma coisa tão bacana que me fez crescer tanto. Que eu Você é de aprendi. muita fé, né, Márcia? Sou muito. Nas nossa. reuniões gerais, né, sempre participei, a Márcia faz questão de fazer oração, né, do Sim, Pai Nosso, sim. e isso é uma coisa já incorporada. Isso né, que eu na trouxe igreja. da minha mãe, que é muito religiosa, né? Eu também, mas assim, que estava meio apagada e que a minha ajudante lá me despertou de novo essa religiosidade que eu tenho e tal. Então, cada pessoa, cada ser humano que passa pela sua vida, se você escutar, se você conversar, se você der um tempo para ela vai te dar muita coisa legal. Com certeza. Às vezes você não vai usar na hora, mas a vida depois vai apresentar alguma coisa para você e você vai falar assim, aquele testemunho daquela pessoa me ensinou isso aqui. Você vê a minha irmã, né? A Cláudia conhece. A minha irmã,
eu tenho uma inspiração nela da coragem que ela tem, porque ela, do contrário do que eu, ela não fica muito tempo, mas ao mesmo tempo ela é muito corajosa, porque saiu de um emprego público com toda a segurança do mundo e tal, para entrar no empreendimento, concursada, ganhando bem, entrar no empreendimento junto comigo, que a parte condomínio veio quando ela veio, né, para mim, e depois ela simplesmente largou tudo. E foi começar uma nova empreitada. Então, assim, é uma motivação inquietude. também, é uma inquietude né? E ela já estava bem, não precisava de largar. Mas, assim, é corajosa. Então, ela me ensina a coragem. Né? Então, cada um, aprende, né? Cada um me traz uma coisa legal na vida. O ser humano é e o perfil, né? Você viu, a irmã dela tem outro perfil, né? Não tem mesmo. Assim, a gente precisa nos unir a pessoas que tenham esse perfil, essa coragem diferente, tudo, porque vai juntar a sua resiliência, a sua perseverança, esse olhar que você tem de detectar talentos, com a inquietude dela, a coragem dela, que também é importante, mas é cada um no seu tanto, né? Isso. Que é uma soma, né? Ali é uma soma de várias pessoas com competências diferentes e formam uma força. Que juntas, né? Isso mesmo. São mais fortes. E aí, Márcia, a gente já está finalizando, né? A gente queria ficar aqui umas 2 horas. Ó, gente, quando a mulher se reúne, né? A mulherada se reúne, fica aí. A gente está finalizando. Queria que você nos dissesse uma frase ou algo que você queira dizer para as mulheres que hoje querem empreender e que, né, qual é a força, qual a inspiração você deixaria para que essas mulheres pudessem daqui para frente pensar dessa forma? Olha, eu vou dizer para elas conseguir trabalhar essa parte delas de interpessoalidade. Eu acho que isso é muito importante. Fazer network, conversar, porque às vezes a gente fica no nosso dia a dia ali e a gente não tem a visão aberta para ver que às vezes o outro ali, o seu negócio é uma coisa, é uma farmácia, por exemplo. Você vai conversar com um menino que tem um restaurante, não tem nada a ver, mas tem a ver, sempre tem a ver. Então, isso também é muito importante, você se abrir para conversar mais, para trocar mais ideias com outras pessoas do seu nicho, ou né, empresários também, né, que a gente já está falando aqui mais de empresário. Então, e outra coisa é acreditar, né? Acreditar que vai dar certo, fazer as coisas com o pé no chão, não também atropelar, não passar do seu limite. A gente tem que saber galgar degrau por degrau, né? A gente não pode achar que a gente vai crescer da noite para o dia. Isso não é a realidade da maioria da gente, né? A maioria é devagar, é da forma que a gente vai se melhorando, se profissionalizando. E eu acho que é mais ou menos por aí, Cláudia. É essa vontade, essa certeza que vai dar certo, esse olhar para buscar pessoas boas, para trazer para próximo da gente. E conversar muito e trocar ideias de network. Muito aí, muito bom. Muito obrigada, viu, Márcia? Obrigada a você, Cláudia. Muito, foi ótimo. Eu queria ficar até mais aqui contando, sabe, gente? Porque tem a história, né? Ela é casada, tem quantos filhos? 3 filhos. O marido dela é apaixonado, porque a gente sempre tá lá na Universal, né? E um bom cozinheiro, né? Vem sempre ele com buquê de rosas, gente. Essa mulher, olha que admiração que ele tem por ela, olha que cuidado. Muito legal. Mas ele também, persistência, ele também foi buscar ele lá na Alemanha. Foi longe. Longe. Conheci ele em Bitpoca e depois foi embora. E a gente ficou falando por telefone depois de 1 ano. Eu falei, vou lá buscar esse homem, senão ele não vai. Viu? São quantos anos de casado já? 22. Que 22 anos de casado. Até hoje ele vai levar. E ele me conquistou pelo telefone, gente. A gente acha que não tem, né? Mas tem. Por isso que hoje, às vezes, a gente fala, me apaixonei pela internet. Falei, no meu tempo foi o telefone. Mas existe, né? A gente se apaixona. Assim, você conheceu ele, né? Mais
conversava mais do que via, né? Porque Só não tinha videochamada. Não tinha videochamada. tinha. 22 anos Muito atrás legal. não tinha. Era cabine ainda de telefone. Viu, gente? Ó, os namores aí por telefone, por internet, tudo pode dar certo. E bitpoca também. Bitpoca. Ó, bitpoca aí, ó. Foi bom pro negócio, Linda, né? né? Muito bonito. Tem lá. eu conheço muitas histórias aí de bitpoca. Ó, né? bitpoca tá um perigo. Quem quiser, então, arrumar um casamento. namorado, casar vai com bitpoca. Gente, acho que o amor está no ar. Entendeu? Mulheres lógicas não só falam de empreendimentos, Não, né? a Mas gente fala também de também aí, ó, relacionamento. dicas Muito pra importante. você arrumar Até namorado. porque a mulher, Casamento. ela se importa muito com isso, né? Com Você, certeza. é muito bom estar bem no campo profissional, mas é muito bom estar bem no campo emocional. Isso. Então, assim, estar bem Exatamente. sozinha, estar bem isso que eu ia falar. acompanhada. Eu falo É. que assim, não existe assim, a mulher casada ou a mulher solteira. Você tem que estar bem contigo mesmo. Ou casada ou é solteira, isso, né? né? É isso Sobre que isso. eu Gente O realizada, importante é né? estar bem consigo Não mesmo. importa como, porque hoje a gente não tem que colocar padrão, né? né? Verdade. Ah, você quer ficar sozinha? Ótimo. Ótimo. Você está se sentindo bem sozinha? Você está se sentindo É bem isso. casada? O importante é você estar feliz, É isso. né? E felicidade não é aquela coisa Não que é eu do vou- outro, né? Não, A felicidade é nossa, é né? Vem nossa, de dentro. né? Então não tem que olhar padrão do outro, tem que olhar pro seu, o que que isso. tem no seu coração, o que que aquilo pede em você, que você quer ali, nossa, eu quero é isso. Então vai Isso aí. atrás. Né? E eu quero que vamos ficar de pé para aplaudir a nossa sim. convidada. Ô, gente, obrigada. É uma honra. Hoje, quando você olha para a tua história, né, Obrigada. Márcia, você deve ter um orgulho tão grande dessa luta, tem mesmo, né? gente. Foi muita Tantas luta. pessoas que você já ajudou e continua ajudando. certeza. Então, é uma salva de palmas para sua mulher, né? Obrigada, Obrigada, tá, Márcia? Obrigada Obrigada mesmo. Foi ótimo. Obrigada mesmo.